O fórum. Acho que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou o Matheus Carbonari, eu já participei de algumas edições do fórum, sendo que na minha primeira eu participei como staff, quando eu estava no nono ano. Minha primeira vez eu fui Síria, no primeiro do médio, depois eu fui Estados Unidos no segundo, e Rússia no terceiro. E depois participei duas vezes como convidado, sendo Rússia no meu primeiro ano depois que saí da escola, e Etiópia no meu ano passado. A primeira coisa que o fórum significa para mim é determinação. Quando eu olhava o novo país que eu era, eu pensava em tudo que ele refletia no cenário atual, na realidade, e tentava moldar a minha experiência para aquilo que eu ia ser. Em segundo lugar, o fórum significa amizade. Cada vez que eu voltava pro fórum, eu via novas pessoas vindo falar comigo. Eu ia atrás de novas pessoas, porque no fundo é isso que o fórum é. Você concentrar a maioria das pessoas e tentar fazer com que elas se ajudem. E essa é a terceira palavra que significa o fórum: ajuda. Vocês conseguem resolver problemas complexos no mundo atual de uma forma, mesmo que imaginária, centrada, focada, concisa. Vocês resolvem esses problemas, na maioria das vezes, com uma maestria que é de se impressionar qualquer um que olha vocês. Infelizmente, a gente não tem como mostrar isso para as outras pessoas, mas eu, que já participei de tantas vezes do fórum, vejo vocês como pessoas mais adultas que os próprios adultos. Vocês têm essa determinação, essa energia e essa vontade de resolver os problemas, mesmo que muito complexos, de uma forma razoável a todos. Então, o fórum significa para mim o que eu já conquistei na minha vida, tudo que eu já conquistei na minha vida e que eu estou passando para vocês. Assim como os outros convidados que gravaram esses vídeos para vocês e os outros tantos que pensam em vocês ainda, eu estou passando o que eu sei para vocês. O meu primeiro fórum, ele foi uma coisa incrível quando eu participei. Eu tava super nervoso, uma coisa que continuou com todos os anos que eu fiz fórum. Quando eu fui Síria, vocês devem pensar, deve ter sido um tema fácil. Não foi, foi exatamente armas nucleares, que acho que, pelo que vocês já estudaram, a Síria tem bastante. Então, conseguir reverter tudo que estava acontecendo ao meu favor foi uma coisa muito difícil, ainda mais para alguém que estava no primeiro ano, que tinha participado uma vez como staff, não sabia como que funcionava aquilo, e olhava os ex-alunos, olhava os mais velhos e falava: como que eu vou conseguir defender alguma coisa deles? E cada vez que passava o fórum eu ficava mais ansioso, mas ao mesmo tempo eu ficava mais confiante no que eu estava conseguindo fazer. Quando as pessoas batiam as palminhas e eu percebia que eu estava fazendo alguma coisa certo, era um momento que eu ficava: nossa, eu vou conseguir, eu consigo ficar debatendo com essas pessoas que estão na minha frente, porque eu estudei, eu consigo. A coisa que eu mais gostava do fórum, quando eu comecei a fazer, era incrível quando eu chegava na escola e via todo mundo, assim, de terno, os estudantes, todo mundo conversando e as meninas, os meninos, todo mundo vestido muito bem. Eu falava: nossa, o que vai acontecer aqui? Mas conforme foi passando os anos, e principalmente nos 2 últimos anos que eu já tinha saído da escola, eu percebi que uma coisa a mais me mostrava que o fórum é tão importante. Conseguir ver que vocês, mesmo com pouca idade, sendo no nono ano, ou até mesmo quase saindo do Santa Marina no terceiro, conseguem separar o que é uma amizade do que vocês estão representando dentro do fórum. Quando vocês viram os diplomatas dentro das suas delegações, vocês veem o seu amigo como alguém que você quer combater, não no sentido mal da palavra. Vocês querem discutir, porque vocês querem crescer juntos.
E isso foi sempre o que me chamou muita atenção no fórum, porque eu fazia isso e eu via amigos meus fazendo isso comigo. Então, quando eu vejo vocês fazendo isso, mesmo com essa pouca idade, é uma coisa que me deixa muito feliz. No meio das várias vezes que o Jean falava arruma essa gravata, Carbonari, no meio das guerras que aconteciam no meio do CS e nas rodas que a gente tinha no final, em que a gente passava o martelo e falava o que sentiu de importante no fórum, a minha lembrança mais afetiva do fórum foi no meu terceiro ano, quando eu ganhei o primeiro lugar, mas não pelo prêmio, mas pelo que ele representou. Eu lembro que no dia, três amigas minhas estavam sendo as diretoras ali do Conselho de Segurança e quando elas começaram a falar os nomes, eu estava falando com outros amigos meus na parte de trás. E olhei para uma dessas minhas amigas e vi ela olhando para mim quando ela foi falar o primeiro lugar e no texto dela eu já comecei a chorar ali no meio, quem tava lá lembra. E quando eu passei junto com a minha dupla no meio para chegar lá no palco, eu lembro das pessoas levantando e os mais próximos a mim, os que sempre disseram que aprenderam algo comigo, eles levantando e se esticando pro meio para que eu desse um tapa na mão. Isso foi a coisa mais importante para mim no fórum, porque não é um prêmio, não é a nota. O que foi importante para mim e o que sempre vai ser importante para mim foi tudo que eu conquistei no fórum como amigos, como pessoas que fizeram parte da minha vida e ainda fazem parte da minha vida. Eu mantenho contato com quase todas elas e eu não canso de exaltar elas, o quanto elas são incríveis, pelo que elas já passaram, pelo que eu já aprendi com elas e por elas terem se tornado grandes amigas minhas. Se o fórum me influenciou, é bem óbvio que influenciou e até que muito. Aos que não sabem, eu faço relações internacionais na faculdade, ou seja, o fórum da vida real. Então, quando eu tenho que estudar alguma coisa que eu já discuti no fórum, é quando eu começo a pensar o quão importante é o fórum. E até meu primeiro e segundo ano, eu também não sabia, como muitos de vocês não sabem, o que querem fazer da vida. E foi determinante quando eu comecei a fazer o fórum e comecei a ver que eu me apaixonava por todas as matrizes que eu tinha que estudar. Então, ler sobre política externa, ler sobre economia. Então, tudo isso vai ajudando vocês a formarem um pensamento e se beneficiar disso. Então, pra mim, foi uma coisa que me ajudou e eu sei que muitos de vocês também vai ajudar. Ela não é tão simples de ser discutida. Ela é muito mais complexa do que as pessoas pensam, pelo menos ao meu ponto de vista. Quando eu olho o fórum, eu vejo que o aluno que não vai tão bem em certas matérias exatas, ele consegue sim ser um aluno exemplar em matérias de humanidades. E eu acho que os professores sabem tão bem quanto eu, quanto isso é importante. Você desenvolver a inteligência desse aluno para o que ele é bom. E eu tenho certeza que diversos de vocês são bons nessa área e gostam de pensar nessa área, gostam de ver o outro como alguém que você precisa ajudar ou que às vezes vai te ajudar. Então essa é a primeira coisa que o fórum mostra como importante para mim. A segunda, para a escola. O fórum ele é talvez um dos mais evoluídos dentro dessa ramificação de fóruns estudantis. O do Santa Marina é um dos mais evoluídos, é um dos mais importantes, é onde as outras escolas focam e tentam aprender com ele para se reproduzirem nas outras escolas.
Então vocês são alvo de estudo de muitas escolas e eu posso falar isso com verdade porque eu vejo isso nas atuais escolas que eu entro e falo, nossa, o fórum está sendo feito aqui, mas só tem 2 comitês. Eles estão começando, vocês já estão num nível muito superior. A escola tem orgulho de vocês. Assim como diversos ex-alunos que voltam todos os anos, vocês sabem o quanto eu volto todos os anos. E vejo as pessoas que eu sempre construí uma amizade, que sempre vieram falar comigo, e até mesmo as pessoas que me conheceram pelo fórum. A cada vez que vocês vão crescendo nas etapas da escola, passando do primeiro para o segundo, para o terceiro, vocês vão aumentando o seu conhecimento no fórum. Vocês vêm e falam, Matheus, esse ano eu quero derrotar você na discussão. E eu incentivo vocês a isso, porque o fórum, a real importância do fórum são vocês. Vocês que moldam, vocês que trazem essa história dos ex-alunos, vocês que fazem essa nova história de vocês. Vocês são a importância do fórum. Desde o começo do ano, quando eu vi a pandemia se alastrando, foi um momento que eu pensei, será que esse é o fim do fórum? Será que essa é a barreira determinante para o fórum ser feito virtual ou não? E quando eu vi as diretoras, os diretores se engajando a fazer esse fórum virtual para vocês, quando vocês começaram a estudar de uma forma como se fosse um fórum de verdade dentro da escola, eu percebi que não. O fórum ele é mais que isso. Ele é mais do que somente ir na escola bem vestido e discutir. Vocês têm paixão no fórum assim como eu tenho. Então o fórum virtual ele mostra essa paixão de uma forma melhor ainda. Porque no momento que as pessoas acham que vocês não vão conseguir fazer, porque vocês têm uma barreira enorme na frente de vocês, vocês do mesmo jeito conseguem. E eu sei que esse fórum desse ano vai ser provavelmente o mais especial de todos. Não teve só um ensinamento que eu aprendi com o fórum. Ele foi talvez o que mais me moldou a ser o que eu sou hoje. A primeira coisa que eu aprendi no fórum é respeitar. Respeitar o outro e respeitar o professor e respeitar o que o outro sabe. Porque às vezes você pesquisa tanto e acha que não tem mais nada para pesquisar e vem alguma pessoa, joga notícia na sua frente e você tem que lidar com aquilo. Isso talvez seja a primeira coisa que eu aprendi com o fórum. A segunda, e talvez a mais importante, é resolver um conflito sem você pensar em armas, sem você pensar em guerra, porque o mundo já sofreu demais com isso. Mesmo sendo uma simulação do que é a vida real, o fórum ele me ensinou que um diplomata, que um representante, ele tem que lidar com as adversidades do mundo de uma forma diplomática e não pensando em guerra. Vocês pensam mais em paz do que muitos adultos pensam. Vocês pensam melhor do que muitos adultos pensam. Mesmo sendo imaginário, o fórum me ensinou a ser uma pessoa mais diplomática, uma pessoa mais centrada e uma pessoa mais tranquila. Quando eu vejo as coisas que eu estudo na faculdade e repenso no fórum, mostra cada vez mais o quanto vocês são mais preparados do que muitos que já passaram na história e dos que estão na história atualmente, fazendo com que o fórum cada vez mais seja mais importante na minha vida. Então, quando eu penso no fórum desde o começo do ano, eu começo a procurar quem são os diretores, refalo com os meus professores, Jean e Fabiana estão aí de prova. Vocês sabem o quanto é importante para mim, porque cada vez mais ele se torna mais importante, porque mostra que vocês sabem resolver conflitos em que na maioria das vezes, na vida real, não se consegue resolver. Vocês acabam surpreendendo os diretores e até mesmo os professores quando vocês tomam para si uma resolução tão complexa e vocês desempenham ela com maestria. É incrível olhar para vocês, desde o 9º ano até o 3º do médio,
o quanto vocês conseguem ser centrados e focados a resolver esses problemas. Isso é uma coisa que eu aprendi com as pessoas que passaram na minha vida do fórum, é uma coisa que eu aprendi com os professores, e eu tenho que mandar um beijo pro Jean e pra Fabiana por causa disso. Cada vez mais isso moldou a minha vida, molda até hoje a minha vida, e é uma coisa que eu levei para minha vida, vou levar para minha vida, e cada vez que eu repensar, será que eu consigo? Eu refalo com algum dos meus amigos, eu refalo com esses professores queridos e falo, se eu conseguir naquela época, mesmo sendo uma simulação, eu consigo fazer isso na vida real. De conselho que eu posso dar para vocês é: sejam respeituosos. Vocês conseguem fazer isso no fórum e eu sei que vocês conseguem fazer isso na vida. Quando você vê um país, vê outra cultura, outra etnia, respeite, consiga debater com ela, mostre seu ponto de vista, assim como vocês mostram no fórum. Respeite, seja diplomático. Vocês conseguem fazer isso muito bem, até mais do que muitas pessoas acham que vocês conseguem. E aos que já ouviram, assim como eu, que vocês não conseguem, vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem.